e uma grande desvantagem dos fundos de ações em geral. E multimercados também se encaixa. Olha só, quando você tem um fundo de investimento, geralmente ele tem bastante dinheiro na mão. E é muito mais difícil você dominar um cruzeiro do que você dominar uma lancha. Acho que você concorda comigo. Você dobrar, você fazer manobras e tudo mais. Quando você tem, por exemplo, um fundo de ações com 10 bilhões na mão, digamos que esse fundo tem uma política de investimento que ele vai investir em 20 empresas e o mesmo valor em cada empresa, ele tem 500 milhões de reais por empresa para investir. E com 500 milhões de reais, o que acontece? Ele vai deixar de investir, ele não vai ter como, ele vai ser impossibilitado de investir naquelas empresas que têm o maior potencial de rentabilidade da Bolsa e o maior histórico de resultado da Bolsa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Que são as small caps. O que são small caps? São empresas com uma menor capitalização de mercado, ou seja, são empresas menores. As empresas menores, categoricamente, mostrei isso numa live pouco tempo atrás no meu canal no YouTube, são aquelas empresas que têm maior histórico de rentabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior, as small caps, empresas pequenas. Muitas dessas empresas que têm um potencial, por exemplo, eu investi há pouco tempo numa ação que vale R$1 bilhão. R$1 bilhão, tá? Não tem como um fundo ir lá pegar 500 milhões e comprar metade da empresa. Porque se ele lançar essa ordem na bolsa de querer comprar metade da empresa, o que acontece? O preço da ação dispara de uma forma tão maluca que acaba todo o potencial da rentabilidade que ele tinha. Porque o cara está querendo comprar metade da empresa na bolsa. E, além disso, pode nem ter metade da empresa na bolsa à disposição. As pessoas não querem simplesmente vender todo dia todas as ações que tem. E outra, as empresas elas não colocam muitas vezes a metade das ações da empresa na bolsa, colocam menos, 10%, 15%. Então não tem como ele investir onde tem um grande potencial de rentabilidade. Esses fundos muitas vezes ficam só naquelas naquelas ações mais óbvias, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, grandes empresas que não têm mais muito potencial de crescimento. Olha só, peguei aqui para mostrar para você, na linha azul está o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. Tá? E na linha laranja está o índice de Small Caps. Qual é a diferença? Quais são os critérios de aceitação para as empresas fazerem parte do índice Bovespa? São aquelas empresas com maior valor de mercado, ou seja, as maiores empresas, certo? E aquelas empresas com maior volume de negociação. Então, pega essas duas variáveis, maiores empresas e com maior volume de negociação, ou seja, mais gente comprando e vendendo, mais gente negociando aquela ação, forma o índice Bovespa, tá? Que é o nosso índice de rentabilidade média das ações no Brasil. Índice de Small Caps, qual é a diferença? O índice de Small Caps, imagina que você coloca todas as ações da Bolsa brasileira, tá? Numa ordem decrescente, tá? Então, da maior para menor. Pega os 15% empresas que estão embaixo, ou seja, as 15% menores empresas da Bolsa brasileira. Aí você tem aqui o índice de Small Caps. E o que a gente consegue ver? Isso é uma dinâmica que acontece nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer canto do mundo, tá? Mas aqui começou o índice de Small Caps que a gente pode acompanhar. Que data foi? Aqui, dezembro de 2008. Então vamos lá para dezembro de 2008, tá? E o que a gente consegue perceber? Dezembro de 2008. Para frente, comparando o índice Bovespa com o índice de Small Caps, a gente percebe que as Small Caps valorizam muito mais que as Large Caps. As empresas pequenas valorizam muito mais que as empresas grandes, tá? Hoje, rentabilidade de hoje, mais ou menos 295%, em média, as ações de empresas pequenas e mais ou menos 190% da valorização das empresas grandes. A gente tem aqui, dos momentos de valorização, o quê? Uma grande valorização bem maior das Small Caps. Mas nos momentos de queda, a gente também tem quedas maiores das Small Caps. Então tem mais volatilidade. Olha aqui no Covid, queda maior das Small Caps. Mas você tem uma rentabilidade de longo prazo maior. Olha só, se a gente pegar aqui antes da pandemia, enquanto as ações de empresas pequenas subiam mais ou menos 500%, as ações de empresas grandes subiam mais ou menos 200%. Então era mais que o dobro. Agora as small caps estão caindo mais, o que é natural do momento do ciclo, e depois elas vão passar a valorizar muito mais. Por que as small caps, logicamente, têm um potencial de rentabilidade maior e valorizam mais? Pensa no seguinte, imagina que tem uma padaria na esquina da sua casa, é a padaria do seu Zé,
tá? Essa padaria do seu Zé, como que ela faz para multiplicar por 10 vezes? Como que ela faz para multiplicar por 10 vezes? É simples. Ela pega e abre mais 9 padarias dentro da mesma cidade, uma em cada bairro. É muito simples dela crescer. É muito mais fácil dela crescer. Agora, pega lojas Renner e multiplica por 10. Eu duvido que você pegue a Renner e multiplique por 10. Eu duvido que você pegue o Itaú e multiplique por 10. Eu duvido que você pegue a Ambev e multiplique por 10. É muito mais complicado porque já são empresas grandes. Então, o potencial de crescimento é muito maior para empresas pequenas, por isso que o potencial de rentabilidade é muito maior também. Só que esses fundos, em geral, eles não conseguem acessar small caps com grande potencial. Eles ficam ali de um mar de 400 ações viáveis para se investir, eles ficam só ali entre 20, 30, estourando a fita 40 ações. Que geralmente são as ações mais negociadas pelos investidores estrangeiros, principalmente no primeiro momento, pós-crise, certo? E geralmente são as ações mais caras, que não tem mais tanto potencial nem de rentabilidade, nem de crescimento. Ou seja, se você investe via fundos, você tem mais essa desvantagem.